Este é o portal de podcasts da Alterdata com o canal Gestão e Carreira na Prática. Olá, você está assistindo o canal Gestão e Carreira na Prática. Meu nome é Vladimir Carvalho, eu sou presidente e fundador da Alterdata Software e nós vamos falar nesse episódio sobre produtividade e procrastinação. Dois elementos extremamente importantes que fazem com que algumas pessoas tenham um destaque maior na profissão do que outros. Umas pessoas que conseguem ter um nível de eficácia durante o dia muito mais alto do que outras pessoas, parecendo que o dia tem mais de que 24 horas. É importante todos entenderem que quando você é um profissional de qualquer atividade, não importa qual é a função que você exerça, o seu papel é ter assertividade. O seu papel é entregar aquilo que você se propõe. O papel é você aprender aquelas coisas novas que você precisa aprender para você ser cada vez mais produtivo no seu negócio. Porém, nem sempre a gente se dedica às coisas certas, nem sempre a gente dá atenção às coisas certas e muitos elementos que acontecem durante o dia puxam a nossa atenção para coisas que realmente não têm valor algum. Eu diria que é muito importante a gente entender que a procrastinação é aquela coisa que a gente faz porque a gente está numa fase, num momento, ou de cansaço, ou de falta de foco, ou falta de atenção, em que você não tem energia para cumprir as coisas no tempo certo, naquela hora que foi estabelecido. A procrastinação é quando você está empurrando uma decisão que tem que ser tomada, empurrando uma tarefa que tem que ser feita até o limite máximo do que é possível e às vezes você nem entrega. É muito comum, nós vemos até em épocas de faculdade, os professores dão um trabalho e dão a data final e algumas pessoas têm 20, 30 dias para fazer o trabalho, mas deixam para o último momento entregar. O que acontece? Entregam com falta de qualidade, entregam com pressa, faltando conteúdo e, na verdade, não está aprendendo de fato o que foi necessário através daquele trabalho. A pessoa que é produtiva, ela tem regras na hora de montar as suas atividades. Primeira coisa, ela classifica, ela vê nitidamente as coisas que são importantes e urgentes. Existem coisas que são muito importantes, que nós façamos todos os dias, e tem muita pressa, são urgentes pela natureza do negócio. Então, se nós estamos falando de um trabalho profissional ou de um estudante universitário, é a mesma coisa. Ou estamos no colégio, é a mesma coisa. Existem coisas que são importantes de serem aprendidas, serem executadas, decisões a serem tomadas e ela precisa acontecer agora. Se você procrastina, se você não toma essa decisão dessas coisas que são importantes e urgentes, elas vão passar para o dia seguinte. E elas vão passar para o dia seguinte tendo mais urgência ainda. E você não faz de novo, ela passa para o outro dia, tendo mais urgência ainda. Até que chega um momento do seu dia que você está lotado de coisas urgentes, cheio de problemas acontecendo, extremamente cansado e você não consegue resolver o que era para ser resolvido e passa uma imagem para o mercado de um péssimo profissional. Então, a primeira coisa é as pessoas produtivas, elas entendem claramente o que é importante e urgente e fazem aquilo naquele momento, fazem aquilo hoje. Apareceu uma coisa importante e urgente, executa aquela coisa, toma a decisão. Segunda coisa relevante é que as pessoas produtivas, elas entendem o que é o outro grupo. O outro grupo é uma coisa que é importante, mas não é urgente. Então, às vezes, você está fazendo algo que é extremamente relevante para a sua empresa, para a sua função, mas ela não tem necessidade de ser resolvida agora. É uma coisa que você precisa resolver até, até mês que vem, até no próximo bimestre. Existem muitas situações desse tipo. Se você está priorizando a sua produtividade, o primeiro grupo, que é o grupo da importante e urgente, tem que ter mais atenção nesse momento do que o segundo grupo, que é das importantes e não urgentes. Essa simples classificação começa a fazer você dar mais atenção àquelas coisas que fazem de fato a diferença no teu dia a dia. O terceiro grupo de situações são as coisas que não são urgentes e também não são importantes.
Situações que às vezes não são relevantes para a sua profissão, não são relevantes para o seu trabalho, e também não são urgentes. Sei lá, eu tenho que ligar para um amigo meu para perguntar alguma coisa lá do jogo de tênis, que nós jogamos tênis juntos. Isso não é urgente, isso não é importante. O que acontece normalmente com as pessoas que procrastinam é que eles se sentem mais confortáveis nesses ambientes onde você tem que pensar menos, se estressar menos e se expor menos. Então ele tende a fazer aquilo que é mais fácil, que são essas coisas que não são urgentes e não são importantes. E você começa, no meio do dia, a olhar Facebook, como é que está o cachorro do vizinho, a olhar vídeos no YouTube que não tem nada a ver, coisas divertidas simplesmente. Essas pessoas estão jogando foco para outro lugar. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter momentos para fazer essas coisas. Nós não somos máquina. A gente não está trabalhando o tempo inteiro focado num negócio. Isso é extremamente estressante. A questão é você dar a prioridade certa. O problema do procrastinador é que grande percentual do tempo dele está dedicado a esse último grupo, que é o do não importante e do não urgente. E quando você começa a focar demais, você vai ver que você está consumindo o teu tempo fazendo coisas que não têm relevância e deixando de fazer coisas que são extremamente relevantes. Sugiro que você pegue todos os dias e classifique nesses 3 grupos. Vamos recapitular. Urgentes e importantes, primeiro grupo. Segundo grupo, não urgente, porém importante. E o terceiro grupo, não urgente e não importante. Se você tiver um quadradinho, um tique, alguma coisa nas suas tarefas diárias que você está botando, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, vai ficar muito fácil de você classificar e entender o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Vai ser muito mais fácil de você, por exemplo, chegar no meio do dia e você olhar que você terminou todas as suas atividades do primeiro e do segundo grupo. E sobrou um tempo. Esse tempo você vai decidir o que você quer fazer. O que eu costumo fazer quando eu estou nessa situação? Eu olho os dias seguintes na minha agenda e vejo se eu tenho muitas coisas urgentes e importantes nos próximos dias, muitas coisas importantes e não urgentes nos próximos dias. Se esses dias na frente estão muito sobrecarregados, eu trago para agora porque me sobrou um tempo nesse momento. Eu começo a aliviar um pouco os dias na frente, puxando uma coisa para eu fazer agora. Se de fato eu olhei que, na verdade, eu não tenho uma grande sobrecarga nos próximos dias, me sobra tempo, de fato, para eu fazer outras coisas, que são mais tranquilas, mais suaves e sem grande estresse. Essas outras coisas podem ser ler um livro, pode ser escutar um podcast, pode ser aprender um conteúdo novo de alguma coisa interessante. Depende de cada um, do objetivo de cada um. Mas o relevante é a gente ter metodologia, porque nós estamos entrando numa sociedade, nós estamos em 2020, entrando numa sociedade em que a velocidade é muito importante. A velocidade é muito mais importante que a precisão. Você tem que ter um mecanismo de aprender e fazer coisas num período muito curto e você ser muito eficaz nesses períodos muito curtos. Isso significa que você tem que ter método. Simplesmente ir fazendo as coisas sem critério nenhum durante o dia, certamente não vai trazer a eficácia que muitos conseguem, porque tem metodologia. Isso significa que enquanto você está levando o teu dia sem critério, o teu concorrente está com metodologia e está avançando e sendo mais eficaz, melhorando o produto dele, atendendo o cliente melhor, entendendo seus próprios erros, corrigindo mais rapidamente, dando resposta para os clientes com casos mais graves, com maior intensidade, logo cedo. Então tem algumas coisas que são muito importantes que você entenda que a procrastinação é péssimo como negócio. Você jogar tudo para o final da lista é péssimo. Você não está tendo a oportunidade de aprender coisas novas. Outra coisa que eu faço para me ajudar nesse aspecto, eu procuro colocar tudo o que é importante e urgente no primeiro momento da manhã. No primeiro momento da manhã, eu estou com a cabeça mais tranquila, menos cansado e eu consigo executar e decidir, analisar coisas mais graves nesse momento. As coisas que são mais suaves, eu jogo para o final do dia.
naquele momento que eu estou mais cansado e que eu não preciso ter grande concentração para tomar uma decisão mais precisa. Pequenos detalhes nesse formato vão fazendo a gente entrar numa energia muito mais positiva de conseguir executar o máximo de coisas dentro do mesmo espaço de tempo de outros profissionais que concorrem com a gente. Então, é fundamental entender que a procrastinação e a produtividade, elas andam juntas. A decisão é sua. Se você quer ser uma pessoa produtiva ou se você quer ser uma pessoa que procrastina. É importante, recapitulo novamente, lembro a todos que nós não somos máquina. Nós temos que ter espaços em nossos dias para fazer coisas gostosas, que tenham prazer, que dê algo que coloque a gente em outros universos, que aprenda coisas novas. Porém, essas coisas não podem se sobressaírem às outras que são de fato importantes para as entregas que nós estamos querendo fazer. Tenho certeza que pequenos detalhes como esse podem fazer toda a diferença no sucesso ou no insucesso de um bom profissional.